Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Danielson Cavalcante. Hoje, dentro da disciplina Bioética e Legislação em Enfermagem, abordaremos o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Vamos lá? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem risco e danos e acessível a toda a população. Então, na videoaula passada da disciplina, nós percebemos que há vários órgãos regulamentadores. Nós temos o COFEN, nós temos o COREN e, atrelado a eles, nós temos várias resoluções, várias normativas que vão dar direcionamento na nossa profissão. Já o Código de Ética, ele é um documento que traz para nós, profissionais de enfermagem, como devemos atuar diante da nossa prática, diante do nosso cuidado, da nossa assistência. Então é muito importante, cai em concurso público e muitas vezes o estudante, o aluno, ele não dá a devida dimensão ou devida importância para essa legislação, para esse código, e acaba deixando de compreender melhor como funciona a nossa profissão. Então vamos lá. O capítulo 1 do Código de Conduta, do Código de Ética, ele traz das relações profissionais. Então vamos falar dos direitos, da qual trata o capítulo 1. O artigo 1 ele traz liberdade e autonomia. Então, nós, enfermeiros, temos liberdade e autonomia para realizarmos as nossas atividades, para realizar aquilo que é inerente, que é privativo do enfermeiro. Então, nós temos liberdade e autonomia. Artigo 2. Aprimorar conhecimentos. Então, é imprescindível que nós, enquanto profissionais, busquemos aprimorar alguma deficiência que pode ter deixado, que pode ter se formado, ou até mesmo que não pode ter sido, que pode ter sido originária do período de formação. Então, aprimorar conhecimentos para melhor cuidar. Artigo 3. Apoiar categoria. Então, quando a gente diz apoiar a categoria, é lutar por melhorias, lutar por melhores condições de trabalho. Então, isso é apoiar categoria em decisões sabidamente, juridicamente legais. O artigo 4. Obter desagravo público via COREN. Então, caso alguém cometa alguma injúria, alguma calúnia contra a enfermagem, então a gente pode sim se dirigir até o COREN e pedir para que essa pessoa se retrate, peça desculpa, coloque uma nota esclarecedora para que haja esse desagravo perante a sociedade. Então, a autonomia da enfermagem na atenção em saúde. Então, hoje é um dos movimentos. Nós somos autônomos, nós temos um código de ética, um código profissional que devemos sim executar com autonomia e conhecimento. Dentro do capítulo 1, vamos agora falar das responsabilidades e deveres. O artigo 5º ele traz que deve-se exercer a profissão com o J de justiça, o primeiro C de competência, o E de equidade, o R de resolutividade, o D com dignidade, o outro C com competência, o outro R de responsabilidade, o H de honestidade e o L de lealdade. Então, esses são alguns dos critérios para que a gente possa exercer essa profissão de maneira digna com a nossa clientela. O artigo 6º faz referência à prudência e respeito.
Prudência, saber o que está fazendo de maneira correta, de maneira adequada e científica e com respeito. Afinal de contas, o ser humano não é um ser inanimado, não é um objeto de cuidado. Então, ele tem sentimentos, embora ele possa estar inconsciente ou com um estado de consciência alterado, mas sempre vai ter alguma pessoa legal ao lado dele que também deve ser respeitado. O artigo 7. Comunicar o que pode prejudicar o exercício. Então, aonde você trabalha, seja de natureza física, química, biológica, estrutural, social, o que puder prejudicar o exercício seguro da tua profissão, das tuas atribuições, deve sim ser comunicado ao Corém para que ele tome ciência e tente minimizar ou até mesmo reduzir esse possível prejuízo para a profissão. O artigo 8º, promover e ser conivente. Então a gente já entra aí nas proibições. O artigo 8, dentro do capítulo 1, ele diz que promover e ser conivente com situações de calúnia e difamação, isso constitui o quê? Uma proibição. Você não pode dizer algo que você não viu, você não pode difamar um outro profissional, falar mal de outra profissão, pois isso configura uma proibição. Caso aconteça alguma situação desse tipo, você pode estar dando direcionamento dentro do órgão que rege o outro profissional ou a outra profissão. O artigo 9º, praticar ou ser conivente, só que em situações envolvendo crime ou contravenção penal. Então, o crime é matar o paciente, né, um homicídio doloso, um homicídio culposo, certo? Contravenção seria um abandono de posto, seria alguma situação negligenciada que não cause danos graves ao paciente. Então é importante ter em mente o que é crime e o que é contravenção penal. Geralmente os crimes eles são punidos com maior rigor dentro da lei. Já a contravenção penal são crimes com menor potencial ofensivo, mas que também tem uma pena ou uma ação jurídica de menor impacto, vamos dizer assim. Dentro da seção 1 ainda, vamos falar de alguns direitos. Tá? Por exemplo, o artigo 10 ele diz que recusar o que não é de competência. Com certeza, é um direito seu. Se você está diante de uma situação que você precisa fazer algum procedimento, alguma situação que não é da tua competência, você tem o direito de recusar. Certo? Artigo 11. Ter acesso a informações da pessoa. Então, é um direito seu ter acesso a dados pregressos, a histórico de outras internações, alguns critérios diagnósticos. Então, é importante você ter acesso a essas informações para lhe dar segurança na sua prática. Então, ter acesso a informações da pessoa que se cuida é um direito. Né? Então, a anamnese ela é um direito do enfermeiro, da enfermagem. Tá? Responsabilidades e deveres. Então, dentro da seção 1, vamos ver quais são algumas responsabilidades e deveres. O artigo 12 diz que a assistência é livre de dano. Então, é uma responsabilidade sua, enquanto enfermeiro, tá? Você prestar uma assistência livre de dano, que não cause uma sequela permanente ou parcial ou temporária. O artigo 13, avaliar sua competência técnica e científica. Será que eu tenho habilidade? Será que eu tenho conhecimento esperado para realizar esse procedimento? Eu sei realizar esse procedimento? Então, essa responsabilidade o profissional tem que avaliar na hora e não quando já tentou, quando já iniciou o procedimento, viu que não tem competência, não vai conseguir cumprir dentro do que prega o código. Então, para você não correr esse risco, avalie a sua competência. Se tiver, faça. Se não tiver, informe e tente preencher essa deficiência. O artigo 14. Aprimorar conhecimento técnico e científico, com certeza. Então, se eu estou deficiente em alguma área, eu tenho que buscar conhecimento. Artigo 15º. Prestar assistência sem discriminação. Não importa se o meu paciente é negro, é amarelo, é azul, é branco, caucasiano. Ele tem que ser atendido de maneira integral, dentro da sua necessidade, certo? Artigo 16º, garantir a continuidade da assistência. Então, a gente precisa ter ciência do que está fazendo, anotar tudo direitinho,
para que isso seja um arcabouço legal para que os próximos profissionais que entram de plantão para cuidar desse paciente possam dar continuidade dessa assistência segura para o paciente. Prestar adequadas informações, então tanto para familiares quanto até mesmo o paciente, prestar essas informações adequadas. Então o 17º artigo ele coloca isso, de maneira, numa linguagem acessível, informar o que está acontecendo, qual a situação do paciente de maneira clara e objetiva. O 18º artigo traz garantir e respeitar aos direitos legais da pessoa. Então, todo paciente, toda pessoa tem seus direitos perante a Constituição Federal e demais códigos de conduta do Brasil. Então, garantir e respeitar esses direitos. Seja o direito, vamos colocar aqui o principal, do sigilo. Tá? Então, qualquer informação, o paciente ele não é obrigado a te autorizar ou repassar para outro profissional ou para outra pessoa. Então, isso é um sigilo, é um direito dele que deve ser respeitado. O artigo 19, respeitar o pudor e a privacidade. Então, não é porque o paciente está debilitado que eu vou fazer uma assistência de qualquer forma, expor a genitália ou uma região íntima do paciente, que isso pode gerar constrangimento. Artigo 20, colaborar com esclarecimentos de saúde da pessoa. Então, juntamente com os demais membros da equipe, fazer esse somatório, fazer esse apurado da questão multiprofissional e também, juntamente com as informações de enfermagem, repassar para essa pessoa ou para algum responsável legal essa questão de saúde dela. 21º, proteger a pessoa contra a negligência, imprudência e imperícia. Então, os principais casos de erro ou de situações negativas envolvendo a enfermagem é a negligência, que seria o saber que tem que fazer e não faz. A imprudência é quando você sabe o que tem que fazer, mas vai lá e faz de qualquer jeito. E a imperícia é quando você não tem conhecimento, não tem habilidade necessária para prestar aquele cuidado, mesmo assim você vai e faz e provoca algum dano ao paciente. Então, esse é o que trata o artigo 21. O artigo 22, disponibilizar serviços sem vantagens pessoais. Então, voltando àquela questão do atendimento sem discriminação. Então, não importa se a pessoa é rica, é pobre, é obesa, é magra, é branca, parda, é negra. Você não pode tomar vantagem de nada, principalmente por questões financeiras ou para enriquecimento próprio, né? Então, não pode ter vantagem. Você tem que prestar o seu cuidado dentro da necessidade do paciente, do que disponibiliza o hospital. Você não pode privar outros pacientes de recursos para dar atenção exclusiva a um paciente. Isso sim pode obter uma vantagem pessoal, pois a pessoa pode querer te agradecer, querer te dar dinheiro, então isso não pode. Artigo 23. Encaminhar as pessoas nos termos da lei. Então, toda pessoa dentro da cadeia de cuidados, ela tem que ser encaminhada, seja da primária para secundária, ou da secundária para terciária, ou vice-versa. Então, tem um protocolo de encaminhamento, execute. Artigo 24. Respeitar normas relativas à preservação do meio ambiente. Então, ter cuidado com os agentes químicos, com os agentes biológicos que são utilizados, pois eles não podem ir para a rede comum de esgoto, para a rede comum da cidade, pois isso pode provocar algum desastre no meio ambiente. Artigo 25. Registrar informações indispensáveis. Então, se o paciente tomou uma medicação, foi administrado, registre o horário e o que você administrou. Se você fez um procedimento vital para aquela condição, registre. Isso é uma informação indispensável para a continuidade do cuidado. Dentro da seção 1 ainda, né, das relações com a pessoa, a família e coletividade, nós vamos ter agora proibições. Tá? Então, a gente vem de uma seção 1, da qual trata de outra relação, e agora, dentro das relações com a pessoa, a família e a coletividade, o que é proibido fazer? O artigo 26 diz que negar assistência em urgência e emergência. O que é negar assistência? Deixar de fazer,
Mas se eu não tiver competência e habilidade, eu vou ser penalizado por isso? Negar assistência em urgência e emergência, um simples telefonema, um simples comunicado ao plantonista, ao médico plantonista, isso já garante a você que não infringiu o artigo 26 do Código de Ética. Tá? Negar assistência é você estar ali numa situação e ficar de braços cruzados, poder, ao invés de chamar alguém mais habilitado, algum médico responsável, certo? Artigo 27. Praticar assistência sem consentimento ou representante legal. Então, isso aí dentro da urgência e emergência fica a lacuna. Então, numa situação extra ou que envolva o meio intra-hospitalar, se você souber atuar naquele momento, numa situação de urgência e emergência, você pode fazer. Mas, em uma situação em que envolve um paciente consciente, um paciente orientado, você não pode realizar nenhum procedimento sem consentimento. Então é importante perguntar, posso realizar? Se ele disser posso, você realiza. Se ele disser não posso, não quero, você simplesmente informa os riscos para ele e registra no prontuário o mesmo. Artigo 28. Provocar aborto ou cooperar na interrupção da gravidez ou da gestação. Então não pode se provocar. Aborto é proibido por lei. Está no Código Penal. Então é proibido intervir ou cooperar, tá? Em qualquer estágio da gravidez, através do aborto ou atos, ainda que você informe possibilidades de abortamento, chá, medicamento, isso já é um agravante dentro do Código de Ética. Artigo 29. Promover eutanásia ou participar desta prática. A eutanásia é proibida por lei no Brasil, então o enfermeiro não pode desligar aparelhos, não pode participar dessa prática, pois isso também infringe o Código de Ética. Artigo 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação. É importantíssimo que o enfermeiro que está na linha de frente conheça a ação medicamentosa daquelas substâncias que estão sendo administradas. Então, eu não vou administrar um medicamento pela qual eu não sei. Clexane. Não sei para que serve, vou ter que estudar. Qual é a ação? O efeito adverso, possíveis reações. É ceftriaxona. Não sei para que serve, então tem que estudar, porque existem reações que podem acometer o paciente e agravar o quadro dele. Artigo 31. Prescrever medicamentos e realizar ato cirúrgico. Então, com exceção dos medicamentos que são padronizados pelo Ministério da Saúde, na qual o enfermeiro pode administrar, então, tirando esses, qualquer outro medicamento é vetado, é proibido ao profissional de enfermagem, né? Salve se tiver algum protocolo, algum documento legal que respalde essa conduta assinada por demais membros médicos, prefeitos ou demais entidades de saúde. Então, o prescrever medicamentos fora do que está prescrito é uma proibição e realizar ato cirúrgico. Por exemplo, uma retirada de um cisto, ainda que insignificante, isso é contra o Código de Ética. Artigo 32. Executar a prescrição de qualquer natureza. Então, vamos pegar o gancho do slide anterior, tá? Que você não pode prescrever medicamentos fora do que está protocolado pelo Ministério da Saúde, habilitando o enfermeiro. Então, qualquer outro medicamento fora, o artigo 32 diz que não pode, independente se medicamento não controlado, isso também é uma proibição. Artigo 33. Prestar serviços de outros profissionais. Então, você, profissional de enfermagem, você é enfermeiro, não pode prestar um serviço de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um médico, porque isso fere o teu código de ética, fere o nosso código de ética, certo? O artigo 34. Provocar, cooperar ou ser conivente de qualquer forma de violência, seja ela verbal, seja ela corporal, né, física. Você não pode provocar nem participar disso. Então, é proibido por força de ética. Artigo 35. Registrar informações parciais ou inverídicas. Então, você não pode colocar somente parte do que fez. Então, você tem que descrever o procedimento, como fez, como foi realizado, de maneira total. E inverídicas, você não pode, por exemplo,
Caramba, esqueci de administrar um medicamento. Sem ninguém ver, você vai lá e checa, sendo que o paciente não tomou esse medicamento. Então, isso é uma informação inverídica. Ou inventar que o paciente está bem, que o paciente teve uma melhora clínica, quando na verdade você não avaliou e você está mentindo. Então, isso é uma informação inverídica. Então, essa foi a nossa sessão 1, que trata das relações, tá? Tanto profissionais e, no segundo momento, com a família, com a pessoa. Vamos agora para a sessão 2, que trata das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros. Então, dentro da seção 2, o artigo 36, dentro dos direitos, diz que nós temos o direito de participação multi e interdisciplinar com responsabilidade e autonomia. Eu até coloquei, esqueci aí uma letra, ficou autonomia. Então, é autonomia, certo? Pois nós temos direito à voz, nós temos sim direito de participar, opinar, sempre de maneira autônoma. O artigo 37, recusar a administração de medicamentos e terapêutica sem um registro devido, certo? Então, se o paciente está precisando de algum medicamento, se não tiver prescrito pelo médico ou pela pessoa, às vezes pode ser o profissional odontólogo bucomaxilo que fez alguma cirurgia de face. Então, se não tiver devidamente prescrito, é vetado, é um direito seu se recusar. Mas, em caso de urgência e emergência, a gente diz que pode ser realizado essa prescrição, essa administração de prescrição verbal, onde naquela situação ali o médico pede, exemplo, atropina, tantos miligramas, dobutamina. Então, você vai fazendo e depois ele tem que relatar o que foi que ocasionou, o motivo pela qual você usou aquele medicamento. Parágrafo único. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar a prescrição medicamentosa em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Então, se está errado, tu sabe que aquele medicamento não era para ser administrado, ou está difícil de ler, de compreender, você tem um direito. O parágrafo único da seção 2, ele te garante isso. Das responsabilidades e deveres. O 38, responsabilizar-se por falta cometida, individual ou coletivamente. Então, se você cometeu um erro, você tem que assumir, você tem que se responsabilizar por isso. Ainda que seja só você ou que seja em cadeia envolvendo demais profissionais. Artigo 39. Ao familiar do paciente orientar sobre risco e benefícios do exame. Então, às vezes, aquele paciente está ali negando, não quer fazer aquele exame, então você tem que informar os riscos do exame e os benefícios. Artigo 40. Posicionar-se contra atos de imprudência, negligência e imperícia. Então, se algum profissional, colega seu, ou das demais áreas da enfermagem, cometeu um ato de imprudência, negligência ou imperícia, você tem que ser contra. Tá? Porque se você tentar acobertá-lo, você está sendo conivente e você vai ser penalizado por isso. Ok? Artigo 41. Prestar informações verbais e escritas fidedignas para a continuidade. Então, seguir o que está sendo colocado de assistência, de cuidado, de medicamento para aquele paciente e, quando for solicitado alguma informação, você ser fiel, ser fidedigno do que está sendo repassado. Proibições. Então, dentro da seção 2, proibições. O artigo 42 diz que permitiu assinar ações de enfermagem que não executou. Então, isso aí pega um gancho de uns slides passados. Você não fez a assistência, você não administrou o medicamento. Então, se você fez isso e assinar, você também está infringindo o artigo 42. Agora, se algum colega está trocando de plantão, poxa, não deu tempo, mas eu fiz. Anota lá, checa que eu fiz. Então, você não tem a certeza que foi executado. Então, se você fizer isso, você está sendo conivente e pode ser também punido ou levado para esclarecimento jurídico acerca do artigo 42. Artigo 43. Colaborar direta ou indiretamente com o descumprimento da legislação, exemplo, em transplante de órgãos, inseminação artificial, aborto legal. Então, colaborar direta ou indiretamente com o descumprimento dessa legislação que envolve essas questões, você também está
infringindo uma proibição do Código de Ética. Beleza, terminamos a seção 2. Agora, para finalizar, vamos falar da seção 3, da qual ela traz as relações com as organizações da categoria. Então, qual a relação profissional com as organizações da categoria? No caso, o Corem e o COFEM. São direitos. O artigo 44, recorrer ao Corem caso seja impedido de exercer a profissão. Então, por algum motivo, o empregador, seja ele público ou privado, te impediu de exercer a profissão, você pode ter o direito de recorrer. Artigo 45, associar-se e exercer cargos de órgãos fiscalizadores do exercício profissional. Então você pode sim, tanto é que nós somos associados, né? Todo enfermeiro tem que ser associado ao Corem da sua jurisdição, no caso do estado do Amapá, porque ele tem esse direito para exercer, dentre eles, até mesmo cargos dentro do próprio Corem. Artigo 46, requerer em tempo hábil convocações e normas. Então, se você for convocado, por exemplo, para uma eleição, se você for convocado a prestar esclarecimentos ou ser convocado por alguma situação específica da profissão, tem que ser convocado, tem que ser em tempo hábil. Artigo 47. Requerer ao Corem medidas de desagravo público sofrida no exercício profissional. Então, se você for difamado, se você for injustiçado, sofrer alguma injúria dentro do exercício da tua profissão, seja por terceiros ou por outros profissionais de saúde, você pode requerer ao Corem medidas para que esses profissionais que realizaram essa medida, essa situação vexatória, constrangedora, se retrate. Então, você pode sim, é um direito seu. Dentro das responsabilidades e deveres, o artigo 48 traz que cumprir preceitos éticos legais da profissão. Então, nós temos um código de ética, então nós temos que cumprir dentro do que preconiza. Artigo 49. Comunicar ao Corem fator que firam os preceitos éticos da profissão. Então, qualquer situação que pode prejudicar a saúde de um paciente ou a tua própria execução da tua assistência, você tem que comunicar. Olha, isso aqui está ferindo. Exemplo, não tem equipamento de proteção individual, não tem aqui as condições mínimas de salubridade para que eu possa trabalhar, então isso aí está ferindo o Código de Ética? Tá, então acione o Corem. Artigo 50. Comunicar ao Corem fatos de recusa ou demissão do cargo. Então, caso algum colega seu, por exemplo, não deu conta ou não tinha a habilidade necessária para realizar aquele cargo e a instituição demitiu ou foi demitido, tem que comunicar, tá? Pois isso configura o quê? Uma recusa, né? Comunicar ao Corem fatos de recusa ou demissão do cargo. Então, você tem que comunicar. Artigo 51. Cumprir prazos e determinações do Corem. Então, a gente tem prazos para renovar a carteira, renovar a anuidade do Corem, para poder exercer a profissão de maneira legal. Então, tudo isso é cumprir prazos. Artigo 52. Colaborar com a fiscalização do exercício profissional. Então, não é porque você é enfermeiro, que você está vendo outro colega cometer alguma coisa errada, que você vai deixar passar despercebido. Lembre-se da coletividade. Aquele profissional pode ser punido pelaquela ação, tanto individualmente quanto coletivo. Então, se você for conivente, você também corre o risco de ser incluído no processo. Artigo 53. Manter dados cadastrais atualizados e regularizados. Então, é importante a carteirinha estar regular, a carteirinha estar dentro da validade, bem como a tua anuidade também tem que estar paga, para que você possa exercer a sua profissão naquele período da qual faz parte de maneira legal, de maneira correta. Artigo 54. Assinar com número de registro e classe em documento oficial. Então, todo documento oficial do Corem ou de assistência, né, vamos falar assim, do prontuário do paciente, tem que estar lá o teu carimbo com o teu número e a tua profissão. Se você é enfermeiro, se você é técnico ou se você é auxiliar de enfermagem. Então tem que estar muito bem registrado. Incentivar na participação de organização da categoria.
Então, o artigo 55 diz que você pode, sim, incentivar para melhorias, para as melhores condições dentro da profissão e de maneira organizada dentro da enfermagem. Então, você pode, sim, tá? É uma responsabilidade e um dever. E para finalizar, gente, dentro das proibições da seção 3, o artigo 56 diz: executar ou determinar atos contrários à ética profissional. Então, você não pode estimular isso. Ah, tá errado? Não, faz, continua que ninguém está vendo. Não, isso é errado, isso é uma proibição. Você não pode executar ou determinar esse tipo de ação. Artigo 57. Assumir cargo ou função em virtude da demissão de outro profissional por falta de aptidão. Então, se um profissional for demitido por falta de habilidade, por falta de conhecimento técnico, você não pode imediatamente assumir aquela vaga, aquela cargo, aquela função. Tem que ser comunicado, tá? Para que seja dado as devidas dimensões. Artigo 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio. Então, você é responsável por tudo que está ali de patrimônio que vai servir para a assistência do paciente. Seja um suporte de soro, seja uma maneta, uma manivela do leito, seja uma lâmpada. Então, tudo tem que ser zelado. Então, você não pode, de qualquer forma, ali jogar bandejas, quebrar o patrimônio. Não, isso aí não é uma conduta proibida. E o artigo 59, negar ou omitir ou dar falsas informações quando solicitadas pelo Corém. Então, muitas vezes o Corém pode sim estar no órgão ou na repartição onde você está trabalhando e pedir algumas informações. Então, você não pode mentir. Se ele perguntar alguma coisa sobre questão física, estrutural, assistencial da enfermagem, então você tem que dar uma informação real, fidedigna, para que isso não gere problemas dentro da legislação brasileira. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, tá? O Código de Ética do Profissional de Enfermagem é um código grande, com 111 artigos. Então, nessa primeira parte, a gente viu aí até a seção 3. Espero vê-los nas próximas videoaulas. Muito obrigado.